Olá, gente, boa noite. Estou aqui para a gente fazer uma abertura aqui do debate do livro do Jorge Caldeira, né, da disciplina de Brasil 1, da Ivaneide. Né? E assim, aqui é um livro que ele vai falar muito da parte econômica, vai se guiar muito pela economia da época da colônia e posteriormente do Estado brasileiro. E é isso. Bom, basicamente ali no começo dá uma resumida do que vai se tratar basicamente, que seria os 30 anos os 30 primeiros anos do século XIX, né? Que seria nesse período aí ocorreria a chegada da família real fugindo dos ataques franceses, a própria independência, a própria renúncia do Dom Pedro I, a Constituição de 24 e entre as outras coisas. Né? E, bom, assim, ele começa falando que nesse momento o Brasil vivia internamente a questão da formação mesmo da independência de um Estado nacional e a implantação do capitalismo como modo de produção no mundo, né? E ele diz que o Brasil, apesar de ser colônia, ele tem um mercado interno muito consolidado. Né? Ele consegue dar muito bem com essa ligação entre o mercado interno das, das diversas regiões. Né? Então, basicamente é isso nesse primeiro momento do texto. Bom, aí a questão da ligação entre os centros, nesse caso aqui no Brasil, os centros seriam Salvador e Rio de Janeiro, né? Com as, os interiores ou lugares menos centrais dessa economia, digamos assim. Né? Seriam por meio do tráfico de escravos mesmo, que a gente já viu uma coisa que ele vai falar depois que o tráfico de escravos no Brasil não era algo apenas trocas, mas também um negócio muito lucrativo para os traficantes. Né? E a gente vai ver que esse negócio fazia essa ligação entre os centros e os lugares mais descentralizados. Né? No caso de Salvador, a gente tinha uma produção muito grande na Bahia por inteiro, de açúcar e tabaco, né? No caso seria a maior do Brasil, e no Rio nesse momento do açúcar. Né? E assim, essas regiões, a gente, como por serem os maiores produtores, a gente é, é levado a pensar que tem pessoas bastante ricas nesses locais, com bastante recurso, com bastante capital. Mas mesmo os grandes produtores desses locais não eram tão ricos quanto os traficantes. Ou seja, isso já denota que era um negócio muito lucrativo para a época. Quem era traficante de escravo tinha uma fortuna muito grande. Né? E basicamente é isso nesse outro momento do texto. Então vamos lá. Aí ele começa a fazer aqui uma ligação do Brasil, das Américas como um todo, com os Estados Unidos. Ele fala dos Estados Unidos e mais posteriormente, aqui salvo engano, do Haiti e Antilhas. Né? Aí ele diz o que? Que nesse momento aqui, da implantação do capitalismo, há uma diferença da América para a Europa porque você não tem uma ordem do antigo regime pré-estabelecido para ser derrubada. Você tem apenas que implantar, né, o mercado, criar um mercado bem consolidado. Ou seja, digamos que seria um pouco mais fácil para quem interessasse fazer esse tipo de mudança revolucionária. Seria mais fácil aqui nas Américas do que lá, basicamente, porque senão tem esse ideário de, de sistema feudal, de coisas do tipo, né? Bom, aí basicamente ele vai dizer depois da ligação
do capitalismo, dessa ligação do capitalismo com a escravidão nos Estados Unidos, né? Porque o capitalismo ele advém de um pensamento iluminista, né? Adam Smith, essas pessoas, né? E ele consegue, e os Estados Unidos, as pessoas, a elite dos Estados Unidos vai tentar a todo custo ligar esse capitalismo com a escravidão, né? E o que é um pouco impensável se a gente for analisar bem os princípios iluministas, porque eles tinham basicamente o ideário de liberdade, né? De direito à vida, de direito à propriedade, essas coisas assim, né? Mas o Thomas Jefferson, na época, ele meio que conseguiu fazer com que essas duas coisas caminhassem juntos, o capitalismo e a escravidão, o capitalismo liberal e a escravidão, né? Porque interessava muito ao Thomas Jefferson, primeiramente, porque ele era um escravista, né? Dono de escravos, tinha filhos com uma escrava mulata, salvo engano, 8 filhos, né? E isso interessava ele. Mas, se a gente for falar do Haiti, das Antilhas, como ele fala depois, no caso do Haiti, colônia francesa, né, vão sofrer o impacto da Revolução Francesa. E nessa, você já tem esse pensamento de libertação dos escravos, né? Ou seja, e nos Estados Unidos não tinha isso. Eles ficavam totalmente à margem. Essa ideia de libertação dos escravos ficava totalmente à margem dessa nascente nação, né, nos Estados Unidos, né? Então, você vai ter em São Domingos uma luta, travar uma batalha, digamos assim, entre muitas aspas, do direito e os costumes, ou seja, o direito defendendo essa liberdade dos escravizados, e esse costume, como era justificado nos Estados Unidos, era uma justificativa para se manter a ordem escravista. Você vai ter um embate, né, nessa região aqui do Haiti e das Antilhas, porque você podia perceber lá que nos Estados Unidos você tinha uma coisa mais heterogênea mesmo. Os negros eram a base, era o instrumento de trabalho, entre aspas, e os brancos eram a elite mesmo. Aqui não, você vai ter uma mestiçagem maior. Você vai ter mestiços já com bastante recursos, né? Você vai ter essas coisas. Então isso influenciou também na questão dessa abolição da escravatura nesses locais aqui, né? E nos Estados Unidos você não tinha isso, obviamente, né? Deixa eu ver aqui. Bom, aí depois ele vai passar pro tráfico no Brasil, né? Ele vai voltar para essa questão aí, que ele diz o que a gente já disse anteriormente, se eu não me engano, que seria no Brasil, não era mais do que uma troca mesmo, não era bem uma troca no Brasil, diferente de outros cantos, né? Onde a escravidão era mais uma troca do que um negócio. E aqui ele fala posteriormente a isso a questão da brecha no exclusivo colonial, seria o pacto colonial, de você só ter relações econômicas com a metrópole. E essa brecha foi o contrabando por meio da cidade de Potosí, né? Que você traficava produtos e várias coisas por ali sem ter o controle da coroa portuguesa. E depois ele cita um fato bastante notório aqui, que seria a tomada de Angola pelos traficantes fluminenses, liderados por Salvador de Sá, que era naquela época um homem de muitas posses, que era considerado o único com capital para poder realizar uma expedição de tal porte. Eles foram prometidos a eles muitas regalias, muitos privilégios por parte da coroa, né? E com isso os traficantes embolsaram muito a maior parte dos escravos, do dinheiro dos escravos, do transporte dos escravos do século XVII, né? Que isso ocorreu no século
XVII, né? E tudo isso aqui é em relação ao século XVII, essa questão do tráfico no Brasil, certo? Esse parágrafo aqui. Como eu posso dizer, esse tópico aqui do texto, né? E logo após ele vai citar a relação comercial da colônia e da metrópole, onde você tem uma desvinculação da colônia com o império. Você vai ter essa desvinculação, né, porque não vai ter um controle por parte da... Não vai ter um controle não porque eles não quisessem controlar, é porque eles não conseguiam controlar, né? E depois ele vai falar, ele vai voltar um pouco, ou melhor, ele vai avançar um pouco, né, falar sobre o questão da vinda da onda revolucionária burguesa para territórios tupiniquins, para territórios brasileiros, né? Que você vai ter, diferente de outros cantos, você vai ter essa onda vindo pelas próprias figuras absolutistas, né? É um negócio meio contraditório. E, bom, e com essa contradição, você vai ter também a formação de uma monarquia do Brasil, que naquele momento era impensável em outros locais, como na América eles já tinham se desiludido dessa ideia de monarquia, né, nas Américas espanholas, né, e aqui no Brasil era meio que a base de sustentação. Você tinha um poder muito centrado na figura do imperador, né, e é isso. Aí, deixa eu ver aqui, outra coisa que eu posso destacar. Bom, aí, nesse meio termo aí, foi a chegada da família do real do Brasil e que meio que houve a parceria da Inglaterra também, por todas as coisas, né, as ajudas que a Inglaterra deu para Portugal, etc e tal, transporte de coisas, enfim, muitas outras coisas que a gente não vai citar aqui para não perder muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Houve meio que uma facilitação para os comerciantes ingleses, que apesar dessa facilitação com o tratado de comércio e navegação, né, meio que ele cita aqui uma má sorte dos ingleses, dos comerciantes ingleses, porque você já tinha um mercado, né? Você lembra que eu falei lá atrás? Um mercado bem estabilizado aqui, um mercado interno, e que esses caras às vezes tinham que vender rapidamente esses produtos, e mesmo com taxações mais baixas, muito baixas, se a gente for falar de uma terra que vivia áreas absolutistas ainda, e mesmo assim, por esse mercado já ser muito consolidado aqui no Brasil e com a taxação um pouco mais alta, né, você não vai ter um grande sucesso dos mercados, dos comerciantes ingleses em terras brasileiras, né? Aí ele coloca no meio disso tudo aqui a revolução do Porto, lá de Portugal, né? Que eram revolucionários bastante peculiares, porque ao mesmo tempo que você tem uma onda liberal, eles também pedem a volta da família real e de toda a corte portuguesa para restabelecer a ordem aqui não, lá em Portugal, né? Então são bastante curiosos assim esses revolucionários. Bom, aí ele já avança aqui para a questão do José Bonifácio, né, que seria um homem bastante liberal nesse sentido, um homem de ciência, como citou o Recupero lá no outro texto que a gente viu, né? Ele vai uma proposta, né, bebendo das fontes iluministas, ele era contra a escravidão, né? Ele confiava mais num parlamento bem estabelecido do que num poder executivo, muito centralizado. Ele meio que era um déspota esclarecido, né, como se a gente pode chamar assim, que a gente vê isso. Que ele apresenta a proposta contrária à escravidão, mas ao mesmo tempo defende também o absolutismo, defende também o reinado, até porque senão ele não teria nenhuma influência ali. E acaba depois, né, não tendo
seu planejamento executado, né? Bom, e ele fala aqui, né, como um liberal mesmo, que ele é muito mais a favor de uma sociedade, ele confia muito mais numa sociedade do que num Estado, de fato, num Estado que seja muito pesaroso para a população, assim, enfim, impostos, regulações e essas coisas. Mas, no fim, né, acaba que a coroa acaba soterrando essa onda liberal que o Bonifácio liderava com um dos outros liberais aqui do Brasil, né? Que o Dom Pedro dá um remeleixo lá e ele acaba com a Constituinte, ele faz uso, ele implanta o poder moderador, que antes a gente tinha uma ideia de a gente teria 3 poderes, seria o executivo, o legislativo e o judiciário, como a gente conhece hoje. Mas aí ele usa esse poder moderador e faz uso dele e não deixa essa constituição liberal que a gente teria, né, que associaria o liberalismo com um pouco traços do absolutismo ali no Brasil, e ele acaba retrocedendo nisso e não deixa de maneira nenhuma isso acontecer, né? E, né, como bom um absolutista de sua época, ele meio que paga a independência para meio que, digamos assim, se ele assumisse o trono de Portugal, ele estava bem com o pessoal de lá porque ele pagou 2 milhões de libras esterlinas pela independência aqui do Brasil, né? E ele traz os privilégios da Inglaterra de volta, né? Aquela questão dos impostos e tudo, dos impostos, das tarifas, né? O que afronta um pouco os liberais, essa questão desse privilégio à Inglaterra, e os conservadores, porque nesse acordo que ele faz aí, ele acaba firmando um tratado lá que eles iam suspender o tráfico por 5 anos. Isso desagradou os conservadores, ou seja, ele conseguiu ao mesmo tempo desagradar os conservadores e desagradar os liberais, com esse acordo que ele fez aí com a Inglaterra. Ou seja, ele se queimou com os dois lados de uma vez só, né? E ele fala depois que a única saída que os liberais viram foi o mesmo fazer com que ele renunciasse lá em 1831, né? Que aí você tem revoltas, você tem muitas coisas acontecendo ali com os regentes, ali, enquanto o Pedro II tinha o poder de assumir, né? E ele faz uma análise lá no final de que, por apostar nesse processo, nesse meio absolutista, em tempos já capitalistas, você perde um tempo muito grande em relação à própria América mesmo. Sem falar, se a gente for falar do mundo, então é um prejuízo enorme. Aí ele fala que essa ideia conservadora de apostar nesse regime absolutista nessas épocas jamais liberais foi um erro muito grande que trouxe atraso, né, e retrocesso para terras brasileiras, para o país nascente Brasil. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que sirva de base para a gente começar esse debate aí, né? É isso. Um abraço, boa noite e boa quarentena.